Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você está me assistindo, sofre com manchas pela pele? Tem o que a gente chama de melasma, já recebeu esse diagnóstico de melasma e está lutando para conseguir fazer esse tratamento. Aí você quer saber quais são as últimas novidades, as últimas atualizações para tratar o problema, porque você toma um solzinho e você já tem o problema de volta aí na sua pele, né? O que incomoda muito é quando essa mancha está presente no rosto, às vezes ela chega por conta da gestação. Será que tem explicação para isso? Aproveita a oportunidade, liga para cá. Se essas manchas, se o melasma, se isso tudo te atrapalha, liga para cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Na última foto, mesmo que ela não seja do dia de hoje, você consegue deixar a sua mensagem, faz a pergunta sobre o programa que você está assistindo agora. Pode comentar também através das mensagens particulares ou assistindo aos stories. Também deixa lá a pergunta sobre o programa que você está assistindo. Aproveita essa oportunidade para se conectar também através da plataforma do YouTube, para você assistir, ver e rever o conteúdo a hora em que você quiser. No canal do YouTube Hit TV você consegue tudo isso e muito mais. Fica atualizado não só do que acontece aqui no Consulta ao Doutor, mas de todos os programas da emissora. E lá no Instagram da Hit também, @TVHit, você fica muito bem informado e sempre atualizado sobre os nossos temas. Hoje eu tenho o prazer de receber a médica dermatologista, ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doutora Priscila Guedes. Doutora, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Eu também, eu já adoro vir aqui. Obrigada, Denise, pelo convite, viu? Estou muito feliz. A gente que agradece, ainda mais para falar sobre um tema que gera tanta aflição em tantas pessoas, né? E como eu falei, se incomoda, né? Porque tem gente que tem uma mancha e não se sente incomodado. É verdade. Aí você me fala se precisa se preocupar com mancha que não incomoda. Mas o que a gente vê, e aqui à frente do programa há tantos anos, o que eu percebo é uma luta contra manchas e contra o melasma. Então, vamos começar pelo melasma? Porque ele tem um nome, ele é diferente e tem explicação para isso, né? Sim, sim. O melasma é uma mancha, né? Que acomete muito mais mulheres do que homens, mas homens também podem ter. Eles, né, têm menos, uns 10% dos homens, mas acomete muito mais mulher. É uma mancha geralmente acastanhada, ela pode ter uma cor um pouco mais enegrecida, dependendo, né, da paciente. Se for pacientes, por exemplo, mais negras, a mancha é mais escura, né? E geralmente é na face, também podendo acometer outras regiões do corpo, então braços, né, principalmente no antebraço. Nas pernas também pode ter melasma. E na face, onde é que ele fica mais localizado? A gente tem nessa região da fronte, no dorso do nariz, na região da bochecha, né? Pode acometer aqui a região de cima dos lábios e também no queixo, tá? Então, no rosto inteiro. Muitas vezes, quando acomete aqui na região da bochecha, a gente fala até que forma uma asa de borboleta, parece, sabe? Ela forma uma máscara, né? Então, ele dá esse aspecto que incomoda realmente as mulheres, né? O melasma, ele pode aparecer em várias ocasiões também. Como você já disse no início do programa, às vezes durante a gestação, né? Então a mulher tá lá esperando o seu bebê, já tem outras alterações que vão acontecendo no organismo dela e pode aparecer o melasma bem nesse período também. Tudo isso por conta de alterações hormonais. Também pode aparecer em pacientes que fazem uso de hormônios, então, por exemplo, anticoncepcionais. Algumas pacientes podem aparecer o melasma e também, infelizmente, né, nesse momento aí de sol, que você vai lá e toma um sol, então tem muita associação com a radiação ultravioleta, então com o sol, né, se expôs ao sol, às vezes a paciente não tinha nada, vai lá nas férias, volta das férias e fala, puxa, não tinha essa manchinha, começa aí o melasma, muitas vezes, né, então esses são os fatores aí que estão associados com o surgimento do melasma.
Tá. Tem a questão da pele um pouco mais morena, então... Sim. Geralmente acomete pacientes hispânicos, que a gente fala, então pacientes latinos, tem mais. Se você for para a Europa, por exemplo, você não vai ver tanto. Tem menos, né? tá. Agora, por exemplo, Brasil, você vê bastante, né? Porque a gente tem também essa miscigenação de raças, então pode aparecer mais mesmo nos pacientes hispânicos aí, latinos. A gente Agora, tem mais. O que as pessoas que têm o melasma, já receberam esse diagnóstico, contam Denise, não é só o sol, parece, elas não se expuseram ao sol, então não sem a proteção e às vezes até com chapéu, boné, enfim, a parte coberta, né? Mas parece que até aquele quente. Então entrou no carro e você tem aquele... Tá abafado ali, né? Isso também pode ativar o melasma? Na verdade, o que acontece? Hoje a gente já sabe que não é só a radiação emitida pelo sol, mas a radiação, por exemplo, é emitida pelo celular, telas de computador, né? A luz, muitas vezes a luz da cozinha, que a gente fica lá exposta e acha que tá tudo bem, mas aquela luz já está emitindo também uma radiação. Todos esses tipos de luzes que a gente fala, as luzes visíveis, elas podem também ter ligação com o surgimento ou piora de quem já tem melasma. Então hoje a gente já sabe disso mesmo, e acontece essa piora por conta dessas outras luzes. Perfeito. E aí você não necessariamente tem um melasma isolado. Você pode ter mais de um no rosto e ele concomitante com outros tipos de mancha? Pode. Sempre é importante assim, né? O que acontece é que às vezes a paciente tem uma mancha e ela se autodiagnostica que ela tem melasma. E não é. E às vezes não é o melasma, é um outro tipo de mancha, né? Mesmo o melasma, ele tem vários tipos. Dentro do melasma existem vários tipos. Às vezes a mancha é um pouco mais superficial, às vezes essa mancha é um pouco mais profunda. E de acordo com esse tipo de melasma, a gente vai instituir um tratamento e vai saber o que esperar desse tratamento, né? Então, isso tem muito a ver. Então, o interessante e o muito importante é que a paciente que tenha uma mancha, ela consulte um médico dermatologista, que é o especialista nessa área, para que ele veja qual é esse tipo de mancha, se essa mancha é superficial, se é profunda, se é média, qual que é o melhor tratamento, se é ou não é melasma, né? E não sair por aí tratando e aí surgiu essa mancha, pelo amor de Deus, me dá um clareador, aí conversa com a vizinha, qual clareador você tá usando? Aí ela fala, é esse. E às vezes o que é bom para uma pele, a gente sempre fala isso, né? O que é bom para uma pele não é bom para uma outra pele. Então, sempre é importante o dermatologista avaliar para aí sim instituir um tratamento adequado. A gente sabe que tem na farmácia, né? Às vezes até no mercado, alguns tipos de creme que são vendidos livremente, com ação clareadora. Sim. Para alguns pode funcionar super bem, mas não é um tratamento, né? Na verdade, assim, tudo que é medicação, né? A gente não vai conseguir comprar, por exemplo, em lugares que vendem em revista, ou chegar na farmácia, dá esse aqui, dá esse clareador aqui pra mim. O ideal é você passar mesmo numa consulta, porque existem alguns medicamentos e esses sim são medicamentos que estão em pomadas. Hoje a gente tem até, que a gente vai falar um pouquinho de tratamento, né, por boca e tudo. Esse tratamento sim, prescrito por um dermatologista, deve ser acompanhado. Porque quando a gente entrar, daqui a pouquinho a gente vai falar de tratamento, vocês vão ver que o tratamento é um grande desafio. Então não é, eu sempre falo assim, não existe um creme que você vai lá, passa esse creme e ele vai ser um creme borracha. Passou, apagou a mancha, não existe mais. Olha, olha, pessoal, se vocês descobrirem um creme borracha, vocês estão ricos. É verdade. E divulguem isso, porque não existe um creme borracha. Existe um creme com essa ação clareadora. Dependendo do creme, né, ele vai ter uma ação mais potente ou menos potente. Esses cremes que a gente compra em revista, por exemplo, ou que você vai lá na prateleira da farmácia e pega, são cremes com uma ação clareadora muito pequena, né? Então, assim, você não vai ver um bom resultado, um resultado que você vai ficar feliz, né? Satisfatório. Agora, cremes com ação realmente medicamentosa, que vão estar atuando ali, bloqueando o pigmento, a formação do pigmento, da melanina, tudo isso, aí sim, são cremes medicamentos que devem ser acompanhados com uma ação muito mais forte. E por isso também podem ter efeitos colaterais. Que sempre tem, né? Sempre tem a chance de ter o efeito colateral. Exatamente, por isso a gente precisa acompanhar com o médico esse tratamento todo do melasma.
Já já a gente fala também dos efeitos colaterais, até mesmo do tratamento, né? Sim. Muita gente fala, Denise, eu fui a dermatologista e estava lá para o tratamento recomendado, por exemplo, a doutora vai falar já já, era um laser. Só que eu assinei um papel antes dizendo que, apesar do tratamento ser aquele, podia manchar. Aí eu não entendi nada. Já já a doutora vai explicar pra gente, então, porque para todo procedimento tem risco, Todos, né? todos. Vamos lá. Alguém pode nascer com melasma? Olha, nascer com melasma não tem relato sobre isso, porque existem outras manchas que as pessoas nascem, né? Por exemplo? Por São bem exemplo, tem comuns. manchas de bebê, aquelas manchas salmão, que a gente fala que é manchinha nas costinhas do bebê, ou às vezes na nuquinha do bebê. A mancha vinho do Porto, que é uma mancha que pode acontecer no rosto do bebê. Hemangiomas, que são manchas também, às vezes elas podem até ser um pouco mais protuberante. Então, isso são manchas que podem acontecer no nascimento. Existem umas outras manchas também, né, que são manchas mais claras, que a gente chama hipomelanoses, que podem estar associadas a síndromes do nascimento, mas aí também é outra linha, assim, que não tem nada a ver com melasma. Tá, perfeito. Nada a ver com melasma. E hemangioma, por exemplo, que até a gente já recebeu uma pergunta, trata? Trata sim. Depende do tipo de hemangioma, depende da idade da criança. Existem hemangiomas que a gente espera, porque eles podem regredir na infância. Agora, se é um hemangioma, por exemplo, que está na região do nariz, e ele está crescendo, porque ele tem uma ação proliferativa que ele cresce e depois ele regride. E nessa ação proliferativa, quando ele começa a crescer, ele pode dar algum problema, por exemplo, obstruir o nariz. Ou ele está ao redor da boca, vai obstruir e causar algum problema ali na boca. Aí a gente tem já que instituir um tratamento e existe tratamento para que a gente regrida esse hemangioma. Existe laser, existe colírio, existe um monte de coisa que a gente consegue fazer. Agora, o que eu estou entendendo aqui é quando qualquer mancha que já a criança já nasça com ela, o pediatra já vai avaliar e você já tem esse acompanhamento. Sim. Agora, o adulto que percebeu, essa manchinha eu não tinha, essa pinta cresceu, houve uma alteração, médico. Isso, sempre. A gente sempre fala assim, tem pessoas que têm mais tendência a ter pintas, né? Então, pintas pelo corpo, tudo. Essas pessoas que têm muitas pintas, sempre o ideal é passar num dermatologista. Hoje a gente consegue fazer o exame do mapeamento, por exemplo, né? Que a gente vai mapear o corpo da pessoa, vai ver se a pintinha, quais são as pintinhas ali que levantam uma suspeita. A gente pode até mais pra frente fazer um novo programa falando só sobre pintinhas, porque isso dá assim um programa inteiro pra gente falar de pintas, né? A porque característica não são da pinta, manchas, mas elas atrapalham também, podem atrapalhar, incomodar. Também, e existem pintas até que podem ser câncer, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. O melasma é outra coisa. O melasma não é câncer e não vira câncer. Não vira câncer, não tem nada a ver. Melasma é aquela mancha no rosto, é uma mancha plana, não é uma mancha protuberante, porque as pintinhas geralmente elas podem ter uma protuberância. O que é protuberância? Uma elevação. Você passa a mão, você sente ali que tem alguma coisa. O melasma, você olha no espelho e você vê que você está manchado, né? Você vê que parece um sujinho mesmo. Né? Esse é o melasma, é totalmente diferente. Então, pintas, dá pra gente falar, assim, de muitas coisas. Né? Horas. Tipos, tem o ABCDE também das pintas. Exatamente. Né? Então, o tamanho, o crescimento, a cor, a dimensão, tudo isso, né, que a gente avalia numa pinta e vê, essa pinta tá estranha, essa pinta é melhor a gente tirar. Olha, doutora, essa pinta eu nasci e ela tá mudando. Essa pinta tá me coçando muito, já sangrou. Então, isso são alguns sinais, alguns sintomas aí que a gente tem que ficar de olho e ver. Será que não é melhor tirar essa pinta? Melasma não dá pra tirar. Não tem uma cirurgia pra gente tirar o melasma, entendeu? Melasma é um outro tratamento, é outra coisa. O melasma não eleva, né? Ou ele pode elevar um pouquinho? Não, ele é uma mancha. Uma mancha mesmo. Diferente, é uma mancha. Tá no mesmo nível da pele. Tá no nível da pele. Você vai olhar lá no espelho e você vai ver uma mancha. É diferente. A pinta, existem pintinhas que são no mesmo nível da pele, mas existem pintinhas que são mais protuberantes. Então, a pinta é outra coisa. O melasma não, o melasma é a mancha. Você tem lá uma mancha, que pode ser, como eu disse também, no braço e nas pernas também pode acontecer. Perfeito. Vamos atender a Maria de Lourdes? Nossa telespectadora está na linha, fala conosco de São Roque, interior de São Paulo. Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu estou perguntando porque eu tenho hemangioma na coluna e eu tenho muita dor. Desde 2012, eu tenho muita febre e estou me enfraquecendo cada vez mais. E muitas vezes treme tudo a minha coluna. E o médico disse que eu já fiz vários exames, né, em ultrassom, tomografia, e consta isso. Eu queria saber se existe tratamento. Hemangioma na coluna? Na coluna. Tira força. E quando você fala que é na coluna, é ali na região da coluna, é isso? Sabe, eu tenho artrose na coluna, mas só que esse hemangioma está no meio, aqui, entre a bacia e essa parte para cima. E você... Então, está bem forte mesmo. O médico está preocupado com isso. Eu vou terminar minha vida numa cadeira de rodas. Maria de Lourdes, obrigada pela sua pergunta, viu? Um abraço para você e para o pessoal de São Roque. Só para eu entender, doutora, hemangioma é uma manifestação na pele, né? Sim, na pele, os hemangiomas que a gente está comentando, né? Tá. Provavelmente a Maria de Lourdes deve ser alguma alteração ali que ela tem na coluna, né? Que deve estar até crescendo pelo que ela está contando, né? Então, assim, até falo para ela continuar esse tratamento com o médico, sempre fazendo essa tomografia ou até ressonância, né? Para checar isso certinho e ver se existe algo que aí pode ser feito para que ela venha continuar tendo as atividades dela, né? Tratar com algum remédio para dor, alguma coisa assim. Tá, né? perfeito. Ela tá certinha, tá acompanhando com o médico, é isso aí. Pelo que ela disse, ela está muito bem acompanhada, Sim. muito bem assistida, está Sim. fazendo, claro que isso está incomodando, né? Os problemas Sim. na coluna estão incomodando. Ela fala de artrose também, Sim. né? Então, às vezes a gente relaciona também as situações, mas o que a gente está falando aqui são de manifestações na pele e mesmo que cresça, você falou de hemangioma, que às vezes, né? Você Sim, vai enraizando, sim. não traria um Olha, outro problema, né? Não, assim, geralmente os hemangiomas que a gente comenta, né, que nascem com as crianças, a gente vê muito manifestação na face, né? Isso mesmo. É muito na face que a gente vê os hemangiomas, que nem eu falei, né? Ao redor do nariz, ao redor da boca, tem até hemangioma próximos aos olhos, e aí a gente precisa entrar com tratamento para deixar que aquele o narizinho continue aberto, continue respirando, a boca, tudo certinho. Perfeito. Vamos preparar para dar um recado, doutora? Enquanto eu chego até lá, chegaram algumas perguntas aqui sobre manchas arroxeadas, avermelhadas, que podem coçar, se isso pode ser um problema. Bem pequenininhas, uma bolinha, é como uma pinta, né? Como uma pinta, mas avermelhada, que aí chamaria atenção, Tá. porque não é a pinta como a gente está acostumado a ver, né? Mais marronzinha. Tá. Explica um pouquinho, doutora. Na verdade é o seguinte, existem algumas manchinhas, né, algumas pintinhas que são bem vermelhas, e elas podem acometer o corpo todo. Tem muita gente que tem no abdômen, tem gente que tem aqui na região do V do decote, tem pessoas que tem no rosto. E essas pintinhas, elas podem começar até a aumentar de número com o envelhecimento. A elas, a gente dá o nome de nevus rubis. São pintinhas benignas, não tem mal nenhum, não vira câncer. Normalmente, o que elas são? Elas são proliferações de pequenos vasinhos. E quando tem gente assim que tem muitas dessas pintinhas e a pessoa está incomodando essas pintinhas, tudo, ela vem no dermatologista, o que a gente costuma falar? A gente costuma avaliar essa pele, né, tudo certinho, e a gente vai indicar para ela, você quer tirar? Existem alguns métodos que a gente pode usar até em consultório para remover essas pintinhas. Não é creme, né? Infelizmente não existe um creme que tira essas pintinhas, mas é um procedimento já, uma pequena cirurgia. Então a gente pode cauterizar, que a gente chama de eletrocoagulação, que a gente vai lá com uma canetinha, um bisturi, lá ele emite um calor e a gente queima essa pintinha, né? Ou até cortar mesmo com uma tesourinha, que a gente chama de shaving. Aí vai depender aonde essa pintinha está localizada, vai depender do tamanho dessa pintinha, tudo isso vai interferir ali na conduta médica, né? Mas o que você precisa saber
Os nevos rubis são benignos, não vai causar mal nenhum para você e não vai virar câncer nem nada disso. Outra coisa, se você tem muito nevo rubi, muito dessas pintinhas avermelhadas, vai lá, conversa com seu pai, com a sua mãe, provavelmente eles também têm bastante dessas pintinhas, porque elas são herdadas aí, são características herdadas geneticamente. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre manchas e melasma com a doutora Priscila Guedes. Ela é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Explica tudo para nós. Aproveita essa oportunidade, ligue para cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Conduzindo aqui a entrevista, eu já vi, tá lotado de perguntas nas redes sociais. Eu vou abrir para escolher algumas para a gente responder. facebook.com/consultaodoutor, facebook.com/DeniseLuque e lá no meu Instagram, @DeniseLuque, também portas abertas para você enviar a sua pergunta e também a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas. Inclusive, estava conversando com a doutora Priscila, tem tanto tema para a gente abordar aqui, ela já está convidada a voltar e já tem uma série de assuntos que a gente pode abordar das próximas vezes também. Uma das coisas que eu acho interessante a gente abordar aqui, porque o nome se assemelha em parte e são dois assuntos e duas coisas que não têm absolutamente nada a ver, e até recentemente recebi uma pergunta mais ou menos nesse sentido, melasma, eu tenho melanoma. Melasma e melanoma são coisas absolutamente diferentes, né, doutora? Sim, completamente. Melasma, igual a gente está falando, né, são manchas associadas com o sol ou na gestação, ou com o surgimento durante a gestação, com associação ao uso de anticoncepcionais. São manchas que são geralmente no rosto, formando uma máscara muitas vezes no rosto. Melanoma é outra coisa. Melanoma é um tumor maligno de pele, né? Na verdade, é o tumor que a gente mais, assim, tem medo, vamos falar assim, porque ele é altamente maligno, pode dar metástase, né? Muitas vezes ele tem algum local que a gente nem consegue descobrir, porque a paciente tem uma outra manifestação e vê que é de melanoma. Então, ele é outra coisa. Também dá um programa, Denise, a gente fala só de melanoma, né? Às vezes é uma pintinha que já existe, essa pintinha começa a sofrer algumas alterações e aí vira um melanoma. Então, por isso que aí a gente volta nessa questão das pintinhas. É importante sempre você olhar as suas pintinhas, observá-las, ver se ela está aumentando de tamanho, se ela está sangrando, né? Coçando. Então, tudo isso a gente tem que sempre avaliar e ver. Não, essa pintinha aqui, ó, tá suspeita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar, vamos mandar para análise, vamos fazer uma biópsia. Hoje a gente também tem os exames da dermatoscopia, né, que a gente usa geralmente em consultório. A gente vai lá com uma lupa, na verdade, parece uma lupa. A gente vai, coloca esse aparelhinho em cima das pintinhas e a gente consegue enxergar alguns detalhes que para nós é bastante importante, né? E a gente, de acordo com esses detalhes, de acordo com essas características, a gente vai falar, não, essa pintinha aqui, ó, tá tranquila, não precisa se preocupar. Não, essa aqui, ó, tá suspeito. E também vale lembrar que tem que fazer esse check-up pelo menos uma vez por ano com o dermatologista, né? Sim, sim. Porque senão você perde esse mapeamento aí, fica 10 anos sem voltar no especialista da pele. E assim, falando em melanoma e até câncer de pele, se você tem alguém na sua família que já teve câncer de pele, você tem que ficar ainda com a lanterninha mais acesa ainda. Porque a chance de você ter um câncer de pele acaba sendo maior do que uma população geral que não tem esse histórico familiar. Então, vamos atender a telespectadora? Vamos lá. Rita tá na linha, fala conosco da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Oi, Rita, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Rita, pode fazer sua pergunta. Muito obrigada. Eu tenho melasma de gravidez, né? De crescidos, mas na verdade foram poucos. Aí eu comecei a fazer um tratamento
a menina não é dermatologista, né? Ela me chamou para fazer um tratamento, eu fui, passei ácido, ficou um tempo, melhorou assim, mais ou menos. E depois, quando a gente já estava no tratamento mais avançado, ela me deu um outro só que feriu minha pele. Tá. Né? E ela mandou eu passar fio solar, durante o tratamento, não tomar muito sol. E eu fiz direitinho. Só que a manchinha que eu tinha na testa, aí manchou o rosto todo. E quando eu tomo sol, por exemplo, eu vou à praia, mesmo colocando chapéu, fio solar, fica aquela mancha horrorosa depois, não fica quebrando a bonito. Hoje eu tenho medo de fazer um tratamento novamente e não dar resultado. O melasma tem tratamento, por exemplo, se eu quiser fazer um tratamento para tirar essas manchas de vez, tem como? Obrigada, Rita, pela sua pergunta. A gente entra para falar de tratamento, então, aproveitando a pergunta da Rita. Doutora, existe uma questão, e aí fica claro na pergunta e na fala da Rita, que é a expectativa do tratamento, a frustração se o problema volta, e aí a Rita está até desencorajada pelo que ela fala, a tentar novamente o tratamento, porque a gente sabe que tem que ter bastante disciplina, né? Fala um pouquinho pra gente, dá uma pincelada só, porque eu vou me preparar para dar um recado, daqui a pouco eu volto pra gente continuar falando sobre a questão do tratamento. Eu sei que hoje tem até algumas novidades, mas primeiro vale tentar. Eu sei que às vezes o que é mais novo tem até um custo mais elevado e às vezes a pessoa quer tratar, mas ela não tem naquele momento todo esse respaldo, né, que é investimento financeiro que a gente faz na saúde da pele também, né? Sim. Às vezes naquele momento ela não tem. Dá para adequar, fazer as tentativas? Na verdade, Denise, assim, a Rita é a típica paciente pelo que ela falou aqui, né? Aquela paciente que começou a tratar, o melasma começou a evoluir, ela desanimou, porque realmente o tratamento de melasma é um grande desafio. Eu sempre brinco e falo que, assim, as pacientes de melasma que vêm no meu consultório, elas casam comigo. Porque, infelizmente, o melasma ele não tem uma cura, né? Não existe um tratamento que eu vou instituir para essa paciente, ela vai usar esse tratamento, vai clarear e nunca mais o melasma vai voltar. Infelizmente, essa não é a história do melasma. A história do melasma é como a Rita falou, né? Ela começa a tratar, começa até ter uma melhora, clareia, mas aí ela vai à praia, mesmo usando protetor, às vezes usando chapéu, aquele melasma vai lá, piora, né? E aí desanima, porque você começa a pensar, fala, poxa, eu faço tudo certinho, que a médica pediu pra mim, a dermato pediu pra fazer passar protetor, os clareadores, eu tô usando chapéu, eu tô reaplicando esse protetor e esse melasma tá aqui, tá insistindo. É que realmente o tratamento de melasma, como eu disse, é um grande desafio e você não pode desanimar, né? Você tem que entender isso, né? Que o melasma é uma mancha que não tem cura, que vai depender muito da sua disciplina, muito do seu entusiasmo e vontade de tratar. E aí sim, você, junto com o seu dermatologista, com a sua dermatologista, juntos entrando nessa caminhada e vamos que vamos. Vamos clarear, vamos ter melhoras, vai ter alguns dias aí de pior, alguns dias de desânimo, mas juntos, um ajudando o outro, vocês vão conseguir ter um bom resultado. Eu tenho pacientes comigo no consultório que já estão há anos tratando comigo melasma e nós passamos por isso, por momentos muito bons, momentos que a gente quem olha para a paciente nem vê que ela tem melasma, de tão clarinho que ele fica praticamente imperceptível, e dias em que essas manchas realmente pioram, dias difíceis, dias tristes, tanto para a paciente quanto para o médico dermatologista também, né? Mas vamos lá, levanta de novo, segue em frente, vamos instituir um tratamento e hoje, como a Denise falou, existem muitos tratamentos que podem ser feitos. A base do tratamento de melasma é o filtro solar, não tem jeito. E hoje a gente tem filtros que tem cor,
que ajudam muito, porque eles dão aquela uniformizada na pele e vão esconder um pouquinho esse melasma. Então, ele é a base desse tratamento. A gente associa com clareadores, e aí depende da pele, como a gente falou no início do programa, depende do tipo de melasma, para a gente saber aonde que a gente vai entrar com esse clareador, os dias que a gente vai entrar, se é todas as noites, se é uma noite sim, uma não, associando com antioxidantes também que ajudam nesse processo todo. E hoje existem outras alternativas nesse arsenal de tratamento, né? Quais são? Existem pílulas que a gente pode tomar. Normalmente as minhas pacientes, quando está começando o verão, eu já entro com essas pílulas para a gente tomar. Existem os chapéus especiais, existem luvas que a gente pode usar para quem tem melasma e algumas manchas nas mãos, e assim vai. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Doutora, tem tratamentos novos? Eu sei que em todos os congressos de dermatologia, as salas mais procuradas, que eu acompanho vários dermatos na internet, as salas mais procuradas são as que falam das novidades e que discutem os casos de pacientes com melasma. E esse é o nosso tema do programa. Tem um tratamento via oral que dê para turbinar o tratamento? A gente sabe que a base é o protetor solar. E aí você precisa encontrar, inclusive, o melhor protetor solar para sua pele, né? Pode não ser uma tarefa tão fácil. Eu mesmo já tive algum tipo de alergia com alguns protetores solares. Até encontrar pode ser uma caminhada difícil. Para quem tem melasma, tem que ser o com cor. Me corrija se eu estiver errado. Explica pra gente, tem via oral também alguma coisa para tomar? Então, gente, hoje realmente assim, o melasma, por ser algo de difícil tratamento, acaba que a gente tem uma gama bem grande de opções que a gente pode aí conversar com o paciente. Como a Denise falou, o protetor solar, ele é a base, e a gente acaba preferindo os com cor, porque eles vão dar aquela uniformizada na pele, porque o melasma, ele incomoda, né? Você vai olhar lá no espelho, você vai ver aquela mancha, aquilo dá uma chateada, você fala, poxa vida, tem que ficar passando base. Então, a gente já associa, muitas vezes, no filtro solar, aqueles que têm cor. Legal. Né? Então, aí tem peles mais claras, tem os protetores com cor mais clara. Peles mais morenas, tem os protetores. Peles negras, hoje a gente já tem protetor com cor para pele negra. Então, cada vez mais, a gente está tendo uma gama bem legal aí de cores de protetor solar. E aí vai depender também a escolha do protetor, como você disse, né? Sua pele é mais seca? Sua pele é mais oleosa? Né, pele mais madura, como que é a sua pele? De acordo com o tipo de pele, de acordo com a extensão da mancha, o dermatologista vai te indicar o melhor protetor solar, né, que ele vai estar ali te avaliando. Com relação aos tratamentos por boca, né, hoje já existem muitos tratamentos muito interessantes que a gente consegue associar ao tratamento tópico. O que é o tratamento tópico? Os cremes que a gente usa, né? Então, os ácidos, clareadores, né? Os anti-agings que a gente fala. Então, a esses tratamentos, a gente pode associar os sistêmicos, que são os comprimidos. Normalmente, na minha prática, eu associo ali próximo do verão. A gente já entra com esses comprimidos que vão ajudar como? Eles dão uma bloqueada na mancha, não deixando essa mancha progredir tanto, já que ela vai, né, se expor ao sol. Não tem jeito, ou se expor à luz, né? No verão a gente tem uma maior aí irradiação ultravioleta, então ela vai estar mais exposta. Então a gente normalmente entra com esses comprimidos ajudam, dão uma bloqueada. Então, uma ajudada na mancha. A gente até, algumas pessoas falam, é protetor solar por boca, é um protetor solar por boca. Na verdade, ele vai funcionar como um protetor da mancha, né, da pele, mas ele não substitui o uso do protetor solar. Ele é um aliado ao tratamento, né? E também para melasmas de difícil tratamento, provavelmente lá o da nossa querida Rita, né, que estava falando com a gente, já tentou de tudo, já tentou creme, já fez tudo o que tinha que fazer. Hoje existem alguns lasers que podem ajudar. Muito cuidado com laser, né? Porque existem lasers que são específicos para o tratamento do melasma. Por que a gente tem que ter cuidado? Porque quem tem melasma não pode fazer nada no rosto que cause uma grande agressão. Porque quando a gente agride muito o rosto, e o laser ele acaba agredindo o rosto, a mancha que é para melhorar, piora.
Já já a gente fala mais sobre esse laser, então, porque até a gente assina, né, antes de fazer Sim. qualquer tipo de procedimento e tá lá escrito, porque até é uma segurança para o médico, né? Sim, exatamente. Ele te avisou, ele te falou, a gente sabe que para tudo sempre tem risco. Já já a doutora explica para nós. Vamos atender a telespectadora? Vamos. Lídia tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Lídia, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. E você? Eu vejo seu programa todos os dias e tem me ajudado muito. Eu tô ótima, Lídia. Obrigada, muito obrigada por ter ligado. Eu sempre agradeço muito mais do que a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança aqui no programa, viu? Muito obrigada. Pode fazer sua pergunta. Tá, obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, doutora, é o seguinte, no ano de 2010, me apareceu uma mancha na região do nariz, bucho e queixo, todo o queixo. Essa mancha, ela começou esbranquiçada, né? E logo depois ela começou a escurecer, né? E a doer, né? A coçar um pouco e doer. Aí eu procurei uma dermatologista Tá. e ela me indicou um ácido, né? Para usar ele à noite. Tá. De manhã, lavar ele com sabonete de glicerina e logo depois passar um creme de ureia. Tudo isso foi feito em minha farmácia de manipulação. Né? E usar o protetor 470 às 8 da manhã e ao meio-dia. Né? Tá. Só que depois disso, essa mancha ela começou a ficar, tem alguns pontos, né? Como se fosse profundo, né? E ela fica em relevo e começou a escurecer muito. E assim, toda essa mancha ela ficou com rugas, né, como se fosse uma pele rugosa, né? E isso está me tirando muito a minha autoestima, está me incomodando muito, porque na época do inverno, quando está frio, ela dói muito, e isso me incomoda muito. Dói. E eu perguntei para a médica se seria uma mancha que fosse um tumor, uma coisa assim. Tá. Ela me falou isso, é uma mancha de sol, né? E eu tenho dúvida se é um melasma, se é uma coisa mais grave, porque ele está me incomodando bastante. Lídia, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos e 5 meses. Obrigada pela sua pergunta. Vou repetir aqui a pergunta da Lídia. Ela apareceu uma mancha em 2010 na região do nariz, do queixo. A princípio era uma mancha, doutora, mais esbranquiçada. Depois a pigmentação voltou e ela tá mais escura do que a pele dela agora. Essa mancha, o que está incomodando demais, além de ser uma mancha, é a textura Tem relevo, né? da mancha. Então diminuiu muito a qualidade de vida dela, porque a autoestima ficou comprometida por conta da textura. Você imagina, se pega, né? Toda essa questão da boca, o nariz, é uma parte muito grande do rosto. Sim, né? sim. Como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Ela já falou que perguntou sobre o mais grave, né? E a médica disse que não é, mas ela quer saber se pode ser um melasma, se pode ser um outro tipo de mancha, algo mais grave. Na verdade, Lídia, né? Isso. Lídia, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, o que acontece, Lídia? Eu acho que você já está super bem encaminhada, né? Porque você está acompanhando aí com uma dermatologista que está te avaliando. Fica muito difícil para mim, que não estou te vendo, saber o que é essa mancha. Pode ser melasma? Pode. Mas pode ser umas outras manchas, que nem a gente estava até comentando no início do programa? Pode. O que é mais importante de toda essa história que você me contou é que a sua médica já te viu e falou para você que não é nada grave, não é um tumor, não é nada, né, um câncer, nada mais grave que a gente deve pensar em alguma coisa assim, né, mais urgente. Então, isso já me alivia, já fico mais sossegada. Só que eu queria que você continuasse acompanhando com a sua dermatologista para ver, porque como a gente estava comentando um pouquinho antes, existem vários tratamentos hoje novos para as manchas. Então, às vezes, até o que você fez até hoje, legal, né? Ainda não está resolvendo. Só que existem esses novos tratamentos que, quem sabe, poderia te ajudar e você melhorar essa autoestima. Mas lembra que eu falei também, se a sua mancha for realmente melasma, não desista. Não desista de tratar, porque você vai ter alguns momentos aí que você vai ver que vai piorar, vai escurecer, sua autoestima vai diminuir, você vai ficar querendo desistir, mas não desista, viu? Você vai ter aí um bom resultado em acompanhamento com a sua dermatologista aí na sua cidade, viu? Foi um prazer. Obrigada pela sua pergunta, Lídia.
Doutora, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, fala isso do laser específico para tratar melasma. E aí, sabe o que eu estou imaginando? A pessoa que tem melasma, ela pode ter junto uma rosácea, por exemplo, que aí tem também um tipo de luz que poderia ser benéfico para a rosácea. É o mesmo que funciona para o melasma? Você consegue fazer em cada área aquilo que é melhor para aquela o que está acometendo aquela pele do rosto, aquela área? Explica um pouquinho pra gente. E aquilo que eu disse, né? A gente assina. Sim. Né? E, aliás, é de grande responsabilidade isso, tem que ler mesmo, né? Então, parabéns à pessoa que escreveu também, dizendo, olha, eu li, tem que ler, não basta só assinar. Eu sei que a gente tem que assinar, né? Mas leia para saber, né? Às vezes lá tem uma orientação de pós-procedimento, que pode ser importante, né? Enfim, explica um pouquinho pra gente. Bom, gente, falando dos lasers, né? Como eu disse, existem os lasers que são específicos para melasma. Muitas vezes o melasma, quando a gente examina, e por isso a importância do exame do médico, a gente vê alguns vasinhos. Como a Denise falou, esses vasinhos que pode ser um componente de rosácea, mas às vezes é um vasinho do próprio melasma, que dá aquele aspecto um pouco mais rosado. Esses lasers, né, o que eles vão fazer? Eles vão lá, vão destruir o pigmento que está deixando a pele escura. E existe também ali, quando a gente dosa, né, ou muda até o tipo de laser, um alvo específico quando são os vasinhos, para que a gente também possa melhorar esse aspecto róseo, esse aspecto vermelhinho da mancha. Então aí vai depender muito do tipo de melasma, se é um melasma que é mais escuro ou se é um melasma que tem mais componente de vasinhos. E aí esse laser vai lá e vai atuar quebrando esse pigmento. Lembrando que laser para melasma a gente usa em último caso. Então a gente primeiro vai tentar todos esses tratamentos mais tradicionais, para aí sim a gente ver que o melasma não está respondendo, é um melasma de difícil controle, a gente vai lançar mão então dos lasers. Até porque o laser é um tratamento que é um custo um pouco maior, mais alto, né? E são feitas algumas sessões, não é feito também só uma sessão. Então, de acordo com a mancha, de acordo com a resistência dessa mancha, a gente vai precisar de mais que uma sessão, tá? Com relação ao que a Denise falou, né, de ter que ali escrever um termo de consentimento, é porque assim, qualquer tratamento que você for fazer no seu dermatologista, né, toxina botulínica, um preenchedor, um laser, um peeling que você vai fazer, a gente sempre tem que explicar, porque qualquer tratamento que você fizer, ele pode ter um efeito colateral. Ah, é, doutora? Pode ter efeito colateral? Qualquer tratamento, gente. Você tomar uma dipirona na sua casa, né? Você tomar uma medicação para sua dor de cabeça, pode ter um efeito colateral. Então, você tem que saber sempre que o que você estiver fazendo na sua pele, no seu corpo, você pode ter esse efeito colateral. Então, a gente sempre pede para que assine o termo, para que você leia e veja o que aquele tratamento pode causar, existe algum efeito colateral, como que você deve proceder nos dias pós-procedimento, para você se preparar, né? É um termo de consentimento, estou consentindo que o médico faça esse tratamento em mim. Então, por isso a importância aí da gente assinar. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a doutora Priscila Guedes, que é médica, dermatologista, e explica para nós mais sobre as manchas e o melasma. E ó, no próximo bloco, sabe aquelas manchas brancas que podem acometer as mãos, mesmo o braço? Revelam a idade às vezes, né? A mulher cuida tanto, as pessoas cuidam tanto da pele do rosto, do pescoço, do colo. E aí os braços, mesmo a mão, pode denunciar essa idade. Não que isso seja um problema, mas elas gostariam de tratar. Será que tem tratamento? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre manchas e melasma. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Priscila Guedes, médica, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica tudo para nós. Antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo.
Boa tarde, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com aquela dica especial para vocês. Olha, pessoal, a dica de hoje é muito especial porque eu estou aqui nesse setor que é um setor novo do Shopping do Povo. Você que não vem aqui há algum tempo, ainda não conheceu, eu quero te convidar para conhecer o nosso setor de roupas femininas. Você será muito bem-vindo e tenho certeza que você vai gostar, porque muitas pessoas têm estado aqui conosco e nos elogiado bastante, estão gostando das roupas e aproveitando, nós estamos com uma linda coleção de outono e inverno que eu faço questão que você venha conhecer. O Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o bate-papo com a doutora Priscila Guedes e convido você a ligar para cá fazer sua pergunta também. 0 Operadora 11 3337 5886. Doutora, acontece o seguinte, a gente cuida hoje muito mais da pele do que décadas atrás. Eu já sou dessa geração que cuida da pele e eu não tomo sol, eu não me exponho ao sol, eu acho que eu nunca me expus tanto ao sol. A gente passa o protetor solar, usa os cremes para manter a pele hidratada, né? Vai ao dermatologista, atende as demandas da pele. Só que as nossas mãos ficam muito mais expostas do que o nosso rosto, o pescoço mesmo, o colo, que muitas vezes está coberto por roupa, né? E a reclamação, a maior queixa das pessoas lá pela quinta, sexta década de vida é sobre as mãos e o braço, denunciando essa idade. Tem tipos de mancha que são mais frequentes em pessoas mais velhas e tem como tratar hoje? Porque durante muito tempo falou-se de um tipo de mancha, aquelas mais esbranquiçadas. E essa não tem como tratar, ou essa é muito difícil. E hoje, tem? Olha, Denise, essas manchas realmente elas vão aparecer mais com a idade, né? A gente fala que são as manchas que estão associadas à exposição solar durante tempos, né? Então são as manchas associadas ao sol. A gente chama de melanoses solares, que são as mais escuras. Tem as queratoses seborreicas, que podem ser mais grossinhas e aquelas mais planas. E a gente tem essas brancas que a Denise falou, que antigamente a gente olhava e falava, essa daqui não tem tratamento, que são as leucodermias solares. Bom, pessoal, todas elas, hoje a gente tem opção de tratamento, tá? Então isso é uma boa notícia. As melanoses solares, as queratoses seborreicas, elas devem ser avaliadas e a gente vai instituir. Existem cremes clareadores, a gente hoje consegue fazer peelings também, peelings pontuados, né, que a gente vai só pontuar ali a aplicação do ácido, ou peelings que a gente passa no braço inteiro. E também existem tratamentos à base do laser também, luz pulsada, para também dar uma clareadinha, uma melhora nesse aspecto. As manchinhas brancas, a gente tem um tratamento hoje que a gente está tendo bons resultados, que é um tratamento que chama microinfusão de medicamentos na pele, MMP. Foi uma técnica desenvolvida aqui por um médico brasileiro, aqui de São José dos Campos, de São Paulo, e ele desenvolveu uma técnica em que ele faz o quê? São microagulhinhas que a gente coloca ali em cima da mancha e a gente coloca medicamentos nessas agulhinhas e a gente vai injetando esses medicamentos. Então ele fez um estudo e ele viu que existe um medicamento que quando a gente coloca nessas manchinhas brancas, que são as leucodermias solares, a gente consegue estimular a pigmentação e elas melhoram. Então hoje já tem tratamento. Olá, doutora. Deixa eu entender um pouquinho. A gente falou então dessas manchas da idade, né? As que chegam aí, denunciam no braço, mesmo nas mãos. E muitas vezes tem o que fazer e as pessoas reclamam, volta ou não sai completamente. É necessário um protocolo que ele pode precisar mesmo de mais de uma coisa e de mais de uma vez, várias sessões para colocar fim aí nessas manchinhas? Sim, Denise, todos esses tratamentos que a gente está falando, né, não só para essas manchas da mão, mas também para o melasma no rosto,
infelizmente, não é uma sessão só, né? Que você vai lá no seu dermatologista, vai fazer um peeling na sua mão e tchau, e nunca mais precisa aparecer por lá. Pelo contrário, infelizmente, essas manchas, não aquela que a gente clareou, mas novas manchas vão surgindo, né? Então, durante o envelhecimento, as manchas vão aparecendo, é um processo contínuo e a gente sempre precisa fazer. Então, existem protocolos que a gente segue. Então, muitas vezes o paciente vem, a gente faz uma série de peelings ou faz uma série de aplicações de laser ou luz pulsada, né, durante aquele ano. E aí, no outro ano, ele vem para um tratamento de manutenção. Esse tratamento também que a gente estava falando, do MMP, a microinfusão de medicamentos na pele, também funciona assim. Também não existe uma sessão só e tchau e nunca mais aparece lá no consultório. Você faz, vai ter uma melhora e aí você vai fazendo as sessões, no outro ano as manutenções, para sempre se manter bonita. Eu sempre falo que a pele, ela é um organismo vivo, né? A pele não é algo ali que você vai lá, que nem a gente falou, passa uma borracha, acabou. Não, ela está se proliferando, ela está todo o tempo ali tendo uma renovação. Então as manchas vão aparecer, você tira uma pintinha, aparece outra. Então sempre é importante você estar fazendo esse acompanhamento com o seu dermatologista e mantendo esses protocolos aí em atividade. Às vezes, a gestante já percebeu a mancha no rosto, ela já sabe que ela está com melasma, ela vai ao médico, ela faz o acompanhamento, às vezes, com o próprio dermatologista para acompanhar as alterações na pele durante a gravidez, evitar as estrias na barriga. Aí apareceu o melasma, ela já tem o diagnóstico, ela já quer tratar. Primeiro, pode? E aquela mancha na barriga, doutora, isso sai? Então, Denise, com relação ao melasma na gestação, é o seguinte: durante o período da gestação, a gente acaba ficando um pouco restrito dos clareadores que a gente pode usar. Na verdade, existem pouquíssimos cremes liberados para essa fase tão importante da mulher, né? Que é gerar um bebê. Então, a gente vai fazer o que durante a gestação? Vai caprichar muito no protetor solar. Muito, muito, muito. Escolher o melhor, com a maior cobertura. Vamos caprichar nessas outras situações que eu te falei, da gente usar um chapéu especial. Hoje a gente tem alguns chapéus, bonés, que sofreram um tratamento no tecido, na trama do tecido, que eles vão bloquear até 98% da radiação ultravioleta. Então a gente indica esse tratamento também e alguns cremes que vão ajudar a clarear, mas de uma maneira muito leve, né, nesse momento da gestação, que são liberados, né? Então você conversa com o seu dermatologista, se você é gestante, se você já percebeu as manchas, para que ele entre com um tratamento específico para você nessa fase. Depois que você ganhar o bebê, depois que você amamentar tudo bonitinho, aí sim ele vai instituir um tratamento bem bacana para você, um clareador bem forte, especial, para que você clareie o melasma aí que apareceu durante a gestação. Com relação à linha nigra, esse é o nome daquela linha que aparece na barriga da gestante, é uma linha benigna, né? Porque assim, durante a gestação são várias situações ali que acontecem. Pigmentação, né? A areola da mulher ali nas mamas fica mais escura e também pode surgir, a maioria das gestantes pode surgir aquela linha. Essa linha, a gente não tem um tratamento para ela, porque ela vai desaparecer, né? Depois que o bebê nasce, 4 meses, elas normalmente, 3 a 4 meses, normalmente ela desaparece e você não vai nem mais ver resquício dela. Excelente, doutora, eu adoro te receber aqui. Nós já conversamos, você está mais do que convidada a voltar. Tem vários assuntos, vários temas que a gente pode abordar aqui das próximas vezes. Volte sempre. Excelente fim de tarde. Eu vou passar os contatos da doutora. No Instagram você encontra, é muito fácil, ó, DRA, que é doutora abreviado, Priscila com 2 L's, Guedes. Doutora Priscila Guedes lá no Instagram e no Facebook a mesma coisa, DRA Priscila com 2 L's, Guedes, você encontra. Se ficou alguma dúvida, me pergunta lá no Facebook, nas redes sociais, que eu te passo os contatos da doutora. Excelente fim de tarde, volte outras vezes. Obrigada, Denise. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Um bom fim de tarde para vocês também. Obrigada, Denise, pelo convite. Obrigada a você, bom fim de semana. Obrigada para você também. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Vem aí o final de semana, curtam bastante a família. Te vejo na segunda. Tchau!